Fala pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Glaucia Lemos. Estamos de volta aqui com um tutorial Min, né? Eu sei que eu fiquei um tempinho fora porque eu tive alguns eventos para participar, andei viajando bastante, participando desses eventos justamente, mas estou aqui de volta para poder a gente fazer a parte do back-end. Se não me engano, na aula 12, que foi a última que nós fizemos, que tem mais ou menos um mês e meio, a gente concluiu a parte do front-end. E se a gente for executar o código de fato aqui, deixa eu ver. A gente tem que entrar na pastinha front, executar npm serve -o. A gente vai ver que de fato. Opa! Ah, tá. ng serve -o, perdão. A gente vai ver que de fato a nossa aplicação no lado do front-end já está toda pronta. A gente só precisa agora de fato programar a parte do back-end, que vai ser com o Node, usando o Express e o Mongo. Concluindo essa parte do back-end, aí sim a gente vai tratar a questão de alguns padrões de responsabilidade, aplicando ali um pouco de Solid dentro do back-end, visando já criar um projeto de mundo real, por assim dizer. E depois da terceira parte, a gente vai estar tratando justamente a questão do deploy dessa aplicação usando o Mongo e inclusive usando o Cosmos DB. Deixa eu só mostrar aqui a aplicação. Ela está executando aqui na porta 4200 de maneira local. Então nós temos aqui o formulário que nós criamos nas últimas aulas. A gente está vendo que ele está validando de fato, só que não vai persistir porque a gente precisa criar o nosso back-end e não vai listar também porque a gente precisa aí tratar a parte da persistência, ok? Bom, vamos só para rapidinho a execução desse projeto. Lembrando que esse projeto está todo disponível. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui o. Só um minutinho. Eu sei que essa semana foi lançada o Angular 8, mas eu vou manter com o Angular 7, até porque as mudanças não foram tão grotescas assim. Eu posso, depois de concluir esse projeto, estar fazendo a migração desse projeto para o Angular 8, mas não é um caso que vem agora, até porque foi lançado essa semana. Mas vamos primeiro concluir o projeto, e depois a gente pensa na migração desse projeto para o Angular 8, ok? Deixa eu só abrir aqui o projeto. Para quem quiser obter mais informações a respeito do que a gente está desenvolvendo, vocês podem estar clicando, né, aqui nessa URL. Está disponível todo o código e, inclusive, as aulas anteriores, os recursos que nós estamos usando. Aqui também tem, perdão, aqui também tem as aulas anteriores e o que a gente pretende fazer. Nesse primeiro módulo, inclusive vou dividir por módulos, a gente já concluiu o primeiro módulo, que é no caso o desenvolvimento do front-end, e agora a gente vai entrar no segundo módulo, que é o desenvolvimento do back-end. E por último, que é o terceiro módulo, a gente vai estar tratando aí a questão da hospedagem e deploy da aplicação no Azure, usando aí o Visual Studio Code. Aqui está toda a documentação de como você deve executar o código. Inclusive aqui tem alguns links e recursos adicionais, que inclusive eu até indico a vocês que, por exemplo, como a gente concluiu o nosso projeto na parte do Angular, aqui tem um link bastante interessante que mostra como que você pode depurar a aplicação em Angular. Então acho bastante interessante, até porque as pessoas às vezes têm dúvidas de como pode estar realizando, tá depurando um código usando Visual Studio Code no front-end, tá? Se vocês quiserem, depois eu posso fazer uma aula específica, né, desses links, desses recursos adicionais. Inclusive também aqui, ó, tem um link também do Node.js Tutorial. Inclusive vou até colocar no README do GitHub desse repositório e vou deixar também na descrição desse vídeo também, ok? Então, vamos partir agora para o lado do back-end, não vamos perder tempo, até porque já faz bastante tempo que a gente já não programa. E vamos fazer o seguinte,
como eu estou trabalhando com a questão da divisão de responsabilidade, usando os conceitos de Solid, mesmo sendo JavaScript, mas eu gosto de adotar, trabalhar com os arquivos e pastas totalmente separadas, né? E isso me agrada bastante, até porque no mundo real, para você ter o controle desse projeto, fica melhor. Então, visando esse contexto, eu já tenho alguma coisa já pronta, né, que eu já tinha feito aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Nós criamos aqui a pasta do front, que é a parte do front-end, e nós vamos criar aqui a pasta para o lado do back-end. Geralmente, a parte do back-end, quando você vê alguns projetos no mundo real, você vê que de fato as pessoas criam uma pasta chamada API, que ela, no caso, serve para identificar de que fato você está trabalhando com a API daquele projeto do lado do back-end, tá? Então, eu gosto de botar essa nomenclatura API. Dentro da pastinha API, nós vamos criar algumas pastas. Uma delas é a pasta config, tá? A pastinha models e uma outra pasta chamada routes. Depois, quando eu terminar de executar, ver que está integrando direitinho front-end com back-end e tudo mais, depois que a aplicação estiver executando, né, de maneira completa, total, no MongoDB, eu vou estar criando depois mais duas pastas, que no caso vai ser a pastinha controllers e repositories. Por que essas duas pastas? Porque eu quero ensinar para vocês a fazer a separação de responsabilidade desses arquivos de JavaScript. Vocês vão ver que quando vocês fazem essa separação, o código fica muito mais bonito, muito mais clean e muito mais legível para quem for de fato aí aplicar o Solid ou quiser fazer uma manutenção desse código. Até também visando a gente depois com o tempo, que a gente pode estar dificultando um pouco mais esse projeto, botando aí Docker ou até mesmo usando a arquitetura de serverless também. Então, já visando que esse projeto ele pode vir a crescer, eu vou estar criando aí essas duas pastinhas. Mas por enquanto vamos trabalhar com essas três, até porque se eu ficar explicando muita coisa de uma vez, vocês acabam não pegando, é bom ensinar passo a passo, tá? O que seriam essas três pastas, tá? Essas três pastas, a pasta config, no caso essa primeira aqui, é onde a gente vai estar criando toda a lógica relacionada ao nosso banco de dados. Então, dentro dessa pastinha config, a gente vai criar um arquivo chamado database.js, tá? Inclusive, eu gosto, isso é uma boa prática, isso também eu gosto de ensinar a todos, que é importante você descrever onde se encontra, né? No caso, criar tipo uma configuração mínima, não uma configuração, né? Uma descrição mínima desse arquivo. Então, ele está dentro de config/database.js. A descrição desse arquivo é que ele é um arquivo responsável pelas connection strings da aplicação. E nesse caso, a gente vai estar usando aí o MongoDB. Vou estar explicando como é que você pode executar essa aplicação de uma maneira local usando o MongoDB ou na nuvem usando o Cosmos DB também. Então, vou botar aqui. Vou botar aqui a data de hoje, beleza, e quem está desenvolvendo esse arquivo aqui. Beleza, então, quando você coloca uma descrição, já é para dizer de fato o que vai fazer. Então, o que vai acontecer aqui? Dentro desse arquivo database.js, a gente vai definir as nossas connection strings, que vai fazer a conexão com a base de dados local e na nuvem também. Então, vou estar criando duas connection strings. Até porque se vocês quiserem usar qualquer outro banco no SQL, vocês ficam abertos também a estar criando uma connection string, por exemplo, do Redis, ou Cassandra, ou o que seja. No nosso caso, a gente vai estar usando o Mongo. Bom, dentro da pastinha Models, o que seria essa pasta Models? A pasta Models é onde a gente vai definir o modelo da classe da nossa aplicação. Como a gente está tratando aqui
Se vocês voltarem lá deixa eu mostrar aqui para vocês. O nosso modelo principal aqui, a nossa classe principal, perdão, é a classe funcionário. Então, tudo que está relacionado ao funcionário, né, por exemplo, como o ID funcionário, o nome do funcionário, o cargo e o número identificador desse funcionário, a gente vai estar definido dentro dessa pastinha Models, usando aí o Mongoose. Porque como a gente vai estar usando o MongoDB, a gente precisa usar um RM padrão, embora você pode usar puramente o JavaScript, mas não recomendo, fica um pouco verboso demais. Então, se a gente tem aí algumas bibliotecas que possam nos auxiliar para poder criar um RM que faça uma conexão melhor e deixe o código muito mais legível para poder nos facilitar, por que não usar o Mongoose? Então, a gente vai estar definindo nossa classe a classe do nosso modelo funcionário dentro desta pasta Models. Então, para isso, se a nossa classe se chama funcionário, então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai dizer que o nome do nosso arquivo aqui dentro vai ser funcionário.js. Beleza? Então, vamos só dizer novamente aqui o que seria, o que vai fazer esse arquivo de fato, né? Então, deixa eu só diminuir aqui a tela para poder ficar visivelmente melhor para todos. Então, o arquivo está dentro de models funcionário.js. É a descrição desse arquivo. É arquivo responsável pelo modelo da classe funcionário da aplicação. Beleza. E a data de hoje, que é 2/6/2019, e a autora desse arquivo, que sou eu mesmo. Vocês podem colocar o nome de vocês como vocês desejarem. Beleza? Bom, a próxima pasta que a gente vai estar mexendo aqui é justamente uma pasta que ela de fato é muito importante, que no caso se chama a pastinha Hosts. Se vocês observarem, 90% dos projetos no Node, quando você cria uma API, você cria geralmente por baixo, tá? Essas três pastas, config, modules e hosts. No nosso caso, depois como eu já expliquei, eu vou estar fazendo a separação de responsabilidade das rotas, principalmente das rotas, e inclusive das APIs do nosso CRUD. Então, para isso, o que vai servir essa pastinha hosts? A pasta hosts ela vai ser justamente responsável por lidar justamente com as rotas da nossa aplicação. É onde que vai acontecer toda a integração entre o arquivo server, que é onde você executa de fato a sua aplicação, para poder linkar aí com as rotas da nossa API, do HTTP, que no caso é o delete, é o put, é o get. Então, para isso, por padrão, a gente cria da seguinte maneira, né? A gente chama de funcionário route. Mas por que funcionário route? E por que não o nome somente route.js? Porque, novamente, a gente está mexendo aqui, a gente está lidando com um CRUD. Mas se essa API crescer e se você precisar de fato criar uma rota para uma outra API, por exemplo, um funcionário ele pode ligar a uma empresa, por exemplo. A gente não poderia ter uma rota aqui empresa, por exemplo. Então é bom definir de fato, até porque se eu botar funcionário.js pode confundir com o nome aqui. Inclusive esse nome ele pode ser até funcionário models, mas por padrão a gente põe somente o nome, mas vamos deixar o padrão funcionário route.js, que eu acho que fica muito melhor assim, ok? Então, novamente a gente vai estar pegando aqui, a gente vai estar criando aqui a descrição do nosso arquivo routes, funcionário route.js. Assim, isso é uma outra explicação bastante importante. Só escrever aqui e depois eu já explico para vocês. Responsável pelas rotas da API relacionado ao funcionário. Data 02/06/2019
e a autora aqui é a Gláucia. Teve um projeto que eu participei que a gente estava mexendo com inúmeras rotas, né? Funcionário, empresa, login, enfim. Só que, por padrão, um exemplo, tá? Vamos supor que você está trabalhando com inúmeras rotas. Você cria um arquivo chamado route.js. Então você coloca todas as rotas da sua API dentro desse arquivo geral, que vai ser um arquivo geralzão, que vai ser um route.js, e dentro desse route.js você pode definir se uma determinada rota vai ser pública ou privada. Esse é um padrão usado no mercado. Tá? Se vocês forem trabalhar externamente, trabalhar alguma empresa, você sempre cria, por exemplo, uma pasta chamada routes funcionário, funcionário routes, ou até mesmo dentro de routes mesmo, você define ali qual é a API que vai trabalhar com a rota, que no nosso caso aqui é funcionário, mas vamos supor, né, que a gente tivesse aqui, sei lá, um exemplo, empresa route, um exemplo, tá? Empresa route.js, né? Aí vamos dizer que a rota relacionada à empresa ela tem que ser pública. Aí você já define aqui dentro de routes, perdão, dentro de routes, que o nome na verdade é routes, porque vão ter várias rotas aqui, e você define se uma determinada rota vai ser pública ou privada. Tá? Isso é uma coisa que eu tenho que ensinar vocês, mas se a gente, eu vou estar criando uma série de vídeos depois com vocês, depois que a gente terminar essa série, de como vocês podem estar criando uma API inteligente, visando justamente essa questão da segurança. Porque essa questão de você criar rotas públicas e privadas, dependendo de se você estiver trabalhando com algum dado sensível, como por exemplo, senha de cadastro de login, por exemplo. Isso é um dado bastante sensível. Você não pode deixar essa rota de maneira pública, você tem que deixá-la de uma maneira privada. Então é bastante importante você definir de fato dessa forma, tá? Bom, vamos só eliminar esses dois arquivos só para poder explicar para vocês que aí fora, no padrão de projetos, né, aí fora você cria um arquivo chamado routes.js, onde você vai listar todas as suas rotas aqui e vai definir qual a rota vai ser privada e qual vai ser a pública. Beleza? Se vocês quiserem, depois eu posso estar mostrando uma matéria explicando a respeito. Bom, criado aí, então a gente já vai começar a definir algumas coisinhas. Dentro da pastinha API, eu vou pedir para vocês criarem o ponto editor config, porque o editor config está dentro de front, eu quero também definir aqui. Por padrão, a gente acaba usando o padrão que está lá no site do editor config, que é justamente esse link que está colocado aqui. Se vocês quiserem depois pegar as informações do arquivo .editor config, basta vocês entrar no repositório deste tutorial e seguir esse mesmo padrão aqui. Um outro arquivo que nós vamos criar é o arquivo .gitignore. Porque o que acontece? Como a gente vai estar lidando com alguns dados de banco, com connection strings, vai ter dados que eu não vou querer levar para a nuvem. Mas, por enquanto, vamos fazer o seguinte. Deixa eu só pegar aqui um exemplozinho que já está pronto. Eu vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Notem que aqui tem uns arquivos que eu não quero que sejam enviados como deploy, que entre eles é a pasta node modules, que ainda vai surgir daqui a pouco, porque a gente ainda não criou o arquivo package.json, o DS Store, porque já é padrão mesmo, e notem que aqui nessa linha número 12, nós temos o DB Connection String. Ele por enquanto está comentado, mas observem quando eu for descomentar aqui o que vai acontecer com essa pasta aqui. Vou descomentar aqui e vou salvar. Notem que ele ficou meio cinza. O que ele quer dizer? Que tudo que tiver contido dentro desta pasta config, ele não vai ser enviado para o gitignore. Por que eu estou botando aqui o config
slash, porque vai chegar um momento durante o desenvolvimento da nossa base de dados, quando a gente for criar nossas connection strings, principalmente não tanto da base da connection string local, mas quando a gente for usar uma base de dados, é, como é que eu posso explicar? Na nuvem, a gente está lidando com os dados sensíveis, porque envolve, às vezes, por exemplo, se você está usando o Azure, por exemplo, está usando um Firebase, uma outra empresa de nuvem, você está mexendo com dados que às vezes você tem que pagar, algo do tipo. E tudo que envolve connection string não é bom você também enviar, deixar visível no seu repositório do GitHub. Então, por padrão, o certo, o correto é você não liberar, né, no caso, essa pastinha config database lá no repositório. Tá? Na verdade, o correto, quando a pessoa for, né, baixar, né, o projeto, ainda mais que nesse caso é um repositório público, o correto é justamente você não disponibilizar os seus dados de connection strings ficam expostos para o público. A não ser que você trabalhe, por exemplo, numa empresa privada e esses dados eles precisam estar expostos, perdão, para a sua equipe de fato. Mas, no nosso caso, a gente precisa estar deixando aqui, né, que é justamente disponível para a sua equipe. Mas, no nosso caso, como eu vou estar disponibilizando uma connection string de uma maneira pública, por enquanto, né, com certeza, quando eu terminar esse tutorial, né, todos os vídeos, depois que eu fizer o deploy dessa aplicação na nuvem, depois que eu, de fato, fazer a conexão com a base de dados do local usando o MongoDB e depois o Cosmos DB, com certeza eu vou descomentar essa linha. Mas por enquanto eu vou comentar essa linha porque eu quero que ela fique disponível até para vocês entenderem que de fato precisa criar essa pasta config e dentro dela a nosso arquivo database.js, tá? Bom, o próximo item que a gente precisa fazer é criar o arquivo server.js, tá? Então a gente vai criar aqui o arquivo server.js. O que seria o server.js? Para quem não conhece o Node ainda. O server.js, ele seria como um exemplo, né? Para quem trabalha com .NET, ele seria o cara que vai executar a minha aplicação toda no lado back-end. Ele seria o app start, né? Então, vamos criar aqui o nome arquivo server.js, a descrição dele, que é o arquivo responsável por toda a configuração da aplicação do lado back-end. Isso é importante deixar claro, né? Botar a data e author, que sou eu. Então a gente vai definir todas as bibliotecas que vão ser executadas, quais são os arquivos que vão ser executados. Então ele é um arquivo muito importante, tá? Bom, como o vídeo já está beirando os seus 23 minutos, eu vou deixar para o próximo vídeo a segunda parte dessa configuração, que vai ser justamente a gente criar o pack de JSON, que vai ser um arquivo extremamente importante, porque é justamente com ele que nós vamos definir quais são os pacotes que a gente vai estar usando de fato dentro do back-end, e a gente também vai estar definindo aí a configuração do lint. Porque eu gosto de deixar o projeto de uma maneira padrão, até para poder não estar enviando um código não tão limpo, tá? Vou estar parando aqui o vídeo. Já na próxima aula a gente vai estar terminando essa segunda parte da configuração da nossa API do lado back-end. Então, até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.